Olá, meu nome é Júlia Galvani. Esse é o quadro Pioneiros de Luz e nós entrevistamos nessa tarde o pastor Davi e sua esposa Ruth. Prazer, muito obrigada por ter aceito estar conosco. Muito prazer é nosso. Pastor, vamos à primeira pergunta então. Qual o seu nome completo, seu nascimento, quem são seus pais e seus irmãos? Eu sou pastor Davi Augusto Marski, nasci na cidade de Esteira Campos, no Paraná, em 1 de fevereiro de 1946. Os meus pais foram pastor Geraldo Roberto Marski, que foi um dos pioneiros da Igreja Adventista no Rio, nasceu na Letônia e veio para o Brasil em 1922. E minha mãe foi Alaide Tavares Marski, paranaense da cidade de Morretes. Filho mais velho de 3 irmãos, os 2 outros pastores também da igreja, Arthur Elias Marski e Paulo Emílio Marski. Apresente para nós sua esposa, quando vocês se casaram e quem são seus filhos. Meu nome é Ruth Manga Marski, nasci em Vila Velha, Espírito Santo, e sou casada com Davi Augusto Marski. Nós tivemos 2 filhos, Suzana Marski Nascimento, casada com o pastor, professora de Química na rede adventista. Ela é casada com o pastor Enildo do Nascimento, que nos deu 3 lindos netos, o André, a Ana Carolina e a Rebeca. Tivemos também o Davi Augusto, né? Já falecido, casado com a Cíntia Marski, que também nos deixou uma neta, a Bruna. Muito bem. Qual a data de casamento de vocês? 22 de dezembro de 1968. Dona Ruth, nos conte um pouquinho como o adventismo chegou à sua família. Como foi sua conversão? Praticamente, eu já nasci na igreja adventista. Os meus pais se converteram na década de 40, conferências do pastor João Carvalho, lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu fui batizada pelo pastor Orlando Ritter, meu professor querido. Me batizou em 64 lá no colégio, em São Paulo, né? Dona Ruth, ao lado do seu esposo, como foi que a senhora contribuiu com a obra adventista? Em que departamento ou ministério? Eu tive a oportunidade de estudar no UNASP São Paulo, antigo IAE. Eu me formei em contabilidade em 64 e também fiz teologia. Me formei em 1968, ao lado do meu esposo. E eu trabalhei com ele no ministério, departamentos de desbravadores, assistência social, infanto-juvenil, além de sempre acompanhá-lo nas visitas pastorais. Pastor Davi, voltando às perguntas para o senhor, nos fale um pouco da sua educação. Onde o senhor fez o primário, o ginásio e o colegial e, por fim, o curso de teologia? Meu pai era pastor na cidade de Joinville e eu já estava fazendo 8 anos de idade e ainda não tinha entrado na escola porque meu pai queria que eu só estudasse em escolas adventistas. Então, naquele final de ano, foi transferido para a igreja de Londrina, onde eu fiz o primeiro ano primário. Depois ele foi transferido para o Grande Mato Grosso, onde eu fiz o segundo e o terceiro ano primário. E depois papai foi transferido para Cuiabá, onde eu terminei em 1957 o primário. De lá, aí, com 11 anos de idade, meu pai me enviou para o GE, o antigo GC, hoje o NASP Hortolândia, onde eu fiz ginásio. Depois eu fui para São Paulo, no IAE, naqueles dias, hoje o NASP São Paulo, onde me formei em 64 em contabilidade, depois em 68 em teologia, e no ano de 70
também terminei o conservatório na área de violino. E em 1986, eu fiz parte da primeira turma de mestrado aqui do Brasil, da Igreja Adventista. Pastor, quando e onde foi seu primeiro chamado? Eu recebi o chamado já em 1968 e logo depois nós tínhamos nos casado, então, em 1969, eu fui substituir os pastores que estavam fazendo um curso naquele tempo no nosso colégio lá, e depois eu assumi pastor assistente da Igreja Central de São Paulo. Nos fale um pouquinho sobre os locais e anos em que o senhor trabalhou em seu ministério até a sua jubilação. Então, após formado em 1968, eu comecei o trabalho em São José do Rio Preto, até assumir, então, como pastor assistente da Igreja Central Paulistana durante o pastorado do pastor Hermano Bassi. Fiquei ali um ano e meio. Trabalhei na Igreja Central, lá tive o privilégio de dirigir o grande coral da igreja. Nós tínhamos muitas atividades naquele tempo na Praça Patriarca, no centro de São Paulo, onde o coral reunia cada sexta-feira de noite, sábado de noite, tinha as pregações ao ar livre. Participei muito lá. Depois eu fui participar do evangelismo no bairro de Vila Maria, em São Paulo, sob a direção do famoso pastor GG, Geraldo Gomes de Oliveira. 6 meses fiquei lá, isso no ano de 70. Depois eu fui transferido para Dracena, primeiro distrito totalmente sob a minha responsabilidade, fiquei lá 2 anos. De lá eu passei para Bauru, São Paulo, no interior de São Paulo, cidade onde eu fui ordenado pastor, ficando lá 3 anos, ministério muito profícuo. Interessante como, fazendo parte de algumas experiências, no meu primeiro batismo, eu não sei porquê, tiveram tantas pessoas, tantos pastores, pastor Campo Longo, que era ministerial da associação, meu pai, o pastor Odorino, o pastor Paulo e tantos outros. Fiz o batismo, fiz o apelo extraordinário, etc. E daqui a pouco eu vi um movimento assim na salinha pastoral, eu e a minha esposa na igreja. Aí eu virei-me de lado, a diaconisa me informou: olha, pastor, o senhor esqueceu de usar uma pessoa. Era o primeiro batismo, eu estava meio nervoso, todo aquele movimento, mas me lembrei de que Deus diz a palavra no espírito de profecia que Ele sempre vai iluminar a mente para resolver os problemas maiores. Então, o que aconteceu? Eu fiz o apelo, as pessoas vieram à frente, fiz para nos esperar, as pessoas se acalmaram, a direção da igreja, e logo depois eu falei: olha, Deus é o Deus das oportunidades. Eu tenho aqui, nunca pedi desculpa em frente, porque não pediram desculpa, né? Aí eu falei: olha, Deus estará dando uma segunda oportunidade. Muitas pessoas não tiveram coragem de tomar uma decisão. Quero convidar a irmã para o batismo, ela veio à frente, foi no batismal, fiz o batismo, muitas outras pessoas vieram à frente, outros que não tinham tomado a decisão. Na saída, os pastores me perguntaram: Davi, onde você aprendeu a fazer um tão diferente? Eu nunca disse para eles de que eu tinha me esquecido do batismo, né? Agora estou contando para você. Foi uma das experiências. Depois, eu fui para Araçatuba, interior de São Paulo. É interessante, mesmo em Bauru, Deus me deu o privilégio de orientar vários jovens para serem pastores na igreja adventista. Depois eu fui para Araçatuba, cuidei de várias igrejas ali, aonde também tive o privilégio de orientar vários jovens para o ministério. Dali eu fui transferido você tem um chamado para Curitiba, no Paraná, assumi o distrito do Portão, uma igreja grande, 500 membros, e quando eu estava terminando o período ali, que fiquei 2 anos e meio, eu tinha 11 igrejas e grupos no distrito. Dava para cuidar, pregava sábado de manhã, sábado de noite, domingo de noite, terça, quarta, quinta, sexta de noite, era um movimento muito grande. E aí aprendi um segredo para dirigir o distrito. Comecei a delegar as atividades para os anciãos da igreja. Inclusive, as comissões de igrejas não era eu que dirigia. Ali tinha
gerentes gerais de várias firmas importantes do sul do Brasil, irmãos fiéis à igreja. Eu só dirigia quando tinha as partes espirituais. Tive um sucesso tremendo ali. Depois eu fiquei 1 ano e meio no departamento de mordomia da Associação Paranaense, assumindo em seguida a Igreja Central de Curitiba, onde tive o privilégio de dar início e fizemos a aquisição do grande terreno da Escola do Burriti. Era o último terreno restante no centro de Curitiba. Hoje ali uma bonita escola, eram 17 mil metros quadrados. E Deus orientou para que fosse comprado esse terreno. Dali eu vim para, quando foi formada a Associação Paulista do Vale, eu vim Paulista assumindo, então, a igreja de São José dos Campos, onde também começamos a construção da escola que ali temos hoje. Depois viemos para o Belenzinho, São Paulo. Depois fiquei em São Paulo 1 ano e meio, no Belenzinho. Fui para Mogi das Cruzes, ali 4 anos. Depois a Penha, em São Paulo, capital, mais 4 anos. Mandaqui, São Paulo, 2 anos. E depois Casa Verde, 2 anos em São Paulo. 3 anos na Casa Verde. Vim então para Hortolândia. Fiquei 4 anos na Igreja Central de Hortolândia. E o interessante é que nesses 4 anos, Deus nos deu a bênção de começar a construção com a igreja e também foi onde eu batizei quase 500 pessoas nesse período. Depois eu fui para o distrito de Jardim Nova Hortolândia, onde se destacou juntamente com outro distrito, que foi Campos Verdes, 4 anos, que foi meu último distrito aqui em Hortolândia. E o que se destacou aí foi os grandes festivais de pequenos grupos, né? Então, meu ministério foram 40 anos, essas igrejas todas, desde 69 a 2008. Então, podemos assim dizer, foram 40 anos de ministério pastoral. E sempre a minha paixão maior era ser pastor, como ser pastor de igreja. E que o mais me identificava e onde eu podia conviver bem pertinho dos membros da igreja e ver o crescimento espiritual deles. Amava visitá-los em suas casas e conviver com suas famílias, né? O meu mentor foi o pai e conselheiro, porque ele já pastor, né? E também os outros irmãos, então a gente sempre acompanhava. E uma coisa que me chamou muita atenção, seguindo o exemplo do meu pai, que foi meu mentor e meu conselheiro, é de que em todo o meu ministério e no ministério dele, eu nunca vi meu pai a criticar a igreja, os seus membros, suas lideranças. Ele colocava a sua posição, os desafios, mas crítica não. E ele sempre me apoiou e me orientava como melhor administrar e cuidar da membresia da igreja. Falava que, se eu queria ter sucesso, deveria seguir sempre o manual da igreja e as praxes da organização. E eu segui o seu conselho, né? Deus me abençoou grandemente. E ainda ele sempre dizia: filho, seja amoroso com os membros da igreja, as ovelhas do rebanho. E afirmava, ele dizia, cavalo gordo não pega carrapato. Ou seja, cuidando bem da membresia, eles nunca se apostatariam, se afastariam da igreja, né? Acho que também fui um dos únicos pastores do Brasil, ou quiçá do mundo, que tive o privilégio de ter o meu pai, pastor, já com 95 anos, fazendo culto de aposentadoria do seu filho mais velho. Eu me aposentando com 40 anos de ministério, e a oração do culto de gratidão, a oração de bênção para o seu filho, foi feita pelo meu pai. E nessa época, eu morava aqui perto, junto na casa com ele, no fundo. Ele morava no quintal da minha casa. E quando eu saía para pregar, muitas vezes eu encontrava com ele, eu falava que pregar, ele dizia, filho, nada de sermão velho, né? Sermão novo, dizia ele, para não ficar pregando sermões velhos e surrados. Foi um exemplo que eu imitei bastante. Pastor, de 40 anos de ministério, qual foi seu maior legado, em sua opinião? Olha, eu contei aí algumas experiências, mas tive o privilégio de estabelecer muitas igrejas. Também orientei muitos jovens que se tornaram pastores da igreja.
porque foram meus pastores assistentes, né? E também o interessante é de que eu marquei uma coisa interessante. Eu tenho marcado todas as cerimônias fúnebres que eu fiz durante os anos todos os casamentos, nome e data, e também todas as pessoas que eu pessoalmente batizei. Se eu tivesse batizado você, eu saberia qual a data, número do batismo, e assim eu tenho registrado nos meus cadernos de registros o meu 1000º batismo, que foi em São Paulo, na Igreja da Penha, o meu do milésimo batismo, que foi aqui em Holândia, né? Então, entre outros legados, é a oportunidade de ter orientado esses membros todos a serem fiéis na igreja, né? E também estimular a igreja a receberem bem os seus pastores e o prazer de poder ter servido a igreja, estimular as pessoas a serem fiéis. E meu privilégio, né? Eu levei 2.500 pessoas ao batismo, quer dizer, eu batizei pessoalmente, fora as outras. Quando eram grandes batismos, vinham outros pastores batizar, etc., etc. Mas que eu mesmo batizei foram nesse total, né? Durante esses 40 anos. Pastor, quanto ao cuidado com a saúde, o senhor tem um testemunho ou um conselho a deixar sobre a importância desse assunto para os obreiros? Meu pai dizia, meu mentor, né? Tudo que Deus abençoou, está abençoado. Então, tudo que está na Bíblia que pode comer, eu comi e como, né? Então, meu pai viveu até 97 anos e eu já estou com 7,4 para 7,5. Então, eu me alimento bem, faço exercícios. Todos os dias nós andamos aqui de 2 a 3 quilômetros. Eu moro numa chácara bem grande, então todos os dias eu tenho atividades, no movimento e durmo cedo, muitas vezes dormindo com as galinhas e acordando com os galos, né? Tenho bom sono, saúde boa, médicos, remédios, normalmente não temos tomado, a Ruth e eu temos boa saúde. Outro dia, minhas netas vieram aqui em casa e viram uma guarda ali no quintal, as minhas netas de 24 e de 19 anos. Estavam aqui no quintal de casa e viram uma corda no chão e perguntaram para a Ruth, que corda é essa, avó? Para que serve? Para quê? E você disse o quê? Aí eu falei assim, a vovó vai pula corda todo dia. Pula corda? Deixa eu ver. Aí eu pulei corda umas 20 vezes e ela filmou. E postou nas redes sociais. Olha minha avó, com 75 anos pulando corda. Então, mantém boa saúde e disposição nesse sentido. E a alimentação sempre bem regrada. Normalmente, à noite é sempre um lanchezinho suave, não é? Então, não temos assim muito ortodoxo em todas as coisas, muito rígidos, porque a gente entende de que a princípio, mesmo na Bíblia, é o meio termo, nem tanto a direita nem tanto a esquerda, né? Mas este é o caminho, andar nele. Qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Olha, o meu verso predileto, eu sempre tenho recitado, muitas vezes no culto de casa, porque fazemos o nosso todos os dias, de manhã e à noite. Cantamos os hinos, lendo a Bíblia. Eu toco violino, acompanho os hinos com violino, nós cantamos. Então, a Ruth às vezes fala, mas sempre é o mesmo verso, quase. Então, mas o verso não tem jeito. A gente ama o verso, vai fazer o quê, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo. Salmo 37, verso 5. Muito bem. Tem algum ponto que a gente deixou de mencionar que o senhor gostaria de falar? E, por fim, suas palavras finais aos ouvintes? Olha, Deus sempre fez o melhor por mim e pela minha família. E quando eu era jovenzinho, para o internato, com 11 anos, e quando eu me formei em teologia, eu tinha passado 11 anos no internato, longe de casa, e 11 anos na minha casa, né? E o interessante é de que Deus, pelo menos 2 vezes, me protegeu grandemente a minha vida. Eu sempre pensei desde pequeno que ia ser um pastor. Eu vi o ministério do meu pai, gostava mais, participava das atividades. E então, morando em Cuiabá, a igreja foi fazer um piquenique no Rio Cuiabá, numa ilha. E os jovens estavam pulando, brincando. De um lado da ilha passava o canal onde passavam os navios. Do outro lado era praia mais suave. Os jovens estavam pulando do outro lado.
sem malícia nenhuma, vim do lado mais fundo e pulei. E ali era bem fundo. E até hoje eu me recordo que eu subi umas 3, 4 vezes, não de água, não me afoguei, me segurei do lado e saí para fora. Deus me protegeu. Ainda anos depois, mais tarde, em São Paulo, fui fazer uma comprinha no centro de São Paulo, atrasado, porque era uma sexta-feira, queria voltar para o colégio, e no centro, naquele tempo, os carros passavam, e eu saí da calçada para pegar da avenida, a fim de que pudesse um pouquinho mais rápido, e um táxi daqueles antigos, pretos, me pegou pela perna, com bastante força. Eu dei uma calhota 2, 3 vezes pelo ar, caí de pé, olhei, nada aconteceu, as pessoas todas se aproximaram, o motorista desceu. E aí, moço, tudo bem? Está tudo bem. Não tive um arranhão, não tive absolutamente nada. Que Deus estava me preparando para o ministério, né? E ajudando. E como Ele sempre me dirigiu o ministério de maneira maravilhosa, protegendo e guardando. E uma coisa interessante que acho bom relembrar, meu pai, muito precavido, quando eu vim para o colégio, ele subscritou 12 envelopes. Naquele tempo, no telefone, e não tinha também o celular, nada. Me subscritou, falou assim: Davi, todo mês você escreve uma cartinha aqui para casa, para minha mãe, e também era só escrever, colocar, já estava tudo pronto. E assim eu fiquei 1 ano. Saí lá de Cuiabá, vim de avião, de terno, de gravata, com o violino do lado, arrumado, cabelo escovinha. Fiquei 1 ano no colégio, cresci bastante, desenvolvi, e fui de trem, de ônibus, levei 7 dias para voltar a Cuiabá. E ali tinha um pastor Ismael Loyola, que estava na casa de meu pai. E mãe, muito aflita, disse: Pastor Ismael, vai lá buscar o meu filho, tadinho, ele é pequenininho. Mas ele foi. Quando eu, na rua de casa, eu sabia ali onde eu morava, pedi para parar o ônibus, pus a mala nas costas, 1 semana viajando, grandão, minha mãe estava no portão me esperando. Mas quando ela não me reconheceu. Pensou que era o carregador. Pensou que era o carregador. Aí ela virou para mim, eu querendo, fui correndo, né, para falar, mas antes de eu falar, ela disse: E meu filho? Minha mãe não me conheceu, eu fiquei decepcionado. Nesse instante veio o cachorro correndo, o Rex. Aí ela me conheceu a minha voz e disse: Davi, que eu, né? Então, assim, Deus estava me preparando, fiquei longe de casa, mas era um privilégio voltar para casa com a minha mãe, meus irmãos, né? A causa de Deus. Então, as minhas palavras finais aos jovens, na causa de Deus, aos pastores jovens e aos demais de idade, é que sempre dedique a sua vida a Cristo, o tempo e a capacidade a serviço da obra. E nunca, nunca queiram, vamos dizer, aproveitar da posição pastoral para benefício próprio. Eu segui o exemplo do meu pai, os meus irmãos também têm essa mesma maneira de, quando serviram a igreja diretamente, e Deus nos abençoe ricamente. Eu agora, quando chegou o momento apropriado, eu estava completando 40 anos de carreira, 40 anos de casado, 55 de batizado, 50 de batizado, e até hoje Deus protegeu a saúde, uma família bonita, os netos, todos eles encaminhados nas coisas de Deus. Vamos Deus dirigir a nossa vida. Bem, muito obrigada, pastor Davi Marski, sua esposa Ruth. Obrigada por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui. Vai ficar registrado aqui na história, nos arquivos do Centro White.